Neste momento, eu queria agradecer ao pessoal que está aí colaborando com o nosso canal, chegando aí aos 1.000 inscritos, né? Nosso vídeo sobre a Simone de Beauvoir, chegou às 1.000 visualizações, né? O segundo vídeo a chegar a essa marca. O primeiro foi do Nietzsche. É, Seria Nietzsche um conservador? O segundo foi o da Simone de Beauvoir, apesar de ter alguns problemas ali de áudio, algumas interferências, mas é um vídeo bastante visualizado. A gente vai dar continuidade. Eu ia fazê-lo hoje, só que preferi falar sobre alguns aspectos da questão histórica em Lev Tolstói e a crítica que Lev Tolstói faz à concepção histórica de seu tempo a partir de uma concepção que ele tenta recolocar em discussão acerca digamos assim, do método histórico dentro de um determinado contexto. Já tentamos fazer isso inicialmente aqui, só que foi lá no começo do canal e etc. Eu acho que é necessário a gente retornar essa questão aqui para tentar deixar um pouco deixar um pouco mais claro essa questão, né? Então vamos contar com o auxílio de um artigo, né? Aqui para ir comentando como de costume nós fazemos aqui no canal. Bem-vindos, já deixa teu like, compartilha aí esse vídeo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve. E se quiser colaborar com o nosso canal, nosso apoia-se, nosso Pix segue na descrição. É muito importante que você possa colaborar conosco, né? Então, um dos trechos do artigo diz assim: em uma passagem de sardônica ironia, Tolstói nos transmite a impressão, isso aqui ele remete a Guerra e Paz, né? Livro no qual nós fizemos uma leitura coletiva aqui, né? Na época ainda não estávamos em plena atividade no canal, fizemos em off, mas lemos Guerra e Paz de uma forma inteira, né? Em um desses trechos, Lev Tolstói faz uma reflexão muito interessante sobre essa questão da perspectiva do exame histórico, né, que se pretende, de certa forma, totalizar por determinadas perspectivas subjetivas, né, e Lev Tolstói tenta demonstrar de como isso acaba se tornando improvável, né, de descrever o mesmo fenômeno, né, digamos assim, ou a descrição desses fenômenos por determinadas perspectivas subjetivas diante do olhar histórico então, se torna problemático porque remonta a determinadas noções de causalidade que não, digamos assim, não se coincidem, né? Não se tornam aceitáveis, né? Então, ele diz assim, o próprio Lev Tolstói, é, cadê? Para o escritor russo, analisando apenas as expressões da vontade das personalidades históricas, isso aqui ainda é o artigo, que puderam se relacionar com os acontecimentos como ordens, os historiadores incorreram no erro de supor que fossem aqueles, isto é, os acontecimentos dependentes destas as ordens. Examinando, porém, os próprios acontecimentos e a relação com as multidões em que tais personalidades se encontram, verificamos que elas, as personalidades e suas ordens, são dependentes daqueles, isto é, dos acontecimentos. Tendo chegado a tal conclusão, Tolstói responde às questões cruciais da história da seguinte forma: basicamente, né, inicialmente, ele tenta remontar uma questão aqui a partir de uma analogia com a figura histórica, né, que se erige a partir das questões que o próprio Tolstói tenta colocar, a partir da crítica a Luís XIV, né, que a gente vai ler aqui, né, fazendo essa ironia e posteriormente remontando a questão da perspectiva da concepção histórica dentro daquele determinado contexto relacionada a noção de causalidade subjetiva, né? Então ele diz assim, referente a Luís XIV, né? Luís XIV era um homem muito orgulhoso e autoconfiante. Tinha tais e tais amantes, tais e tais ministros e governava mal a França. Além disso, certas pessoas naquela época escreviam livros quando o século XVIII chegou ao fim. Reuniram-se em Paris para duas dúzias de pessoas que começaram a afirmar que todos os homens eram livres e iguais. Por causa disso, na França inteira, o povo começou a se assassinar e a afogar uns aos outros. Essa gente matou o rei e muitas outras pessoas. Nessa época, havia na França um homem genial, Napoleão. Era tão inteligente e astuto que, depois de chegar à França, ordenou que todos o obedecessem. O que aconteceu, aliás, tendo se coroado imperador, foi de novo matar milhares de pessoas na Itália, Áustria e Prússia.
E lá também matou muitos. De repente, todos os aliados de Napoleão tornaram-se seus inimigos. E esse exército marchou contra o imperador, que reunira novas forças. Os aliados derrotaram Napoleão, entraram em Paris, forçaram-no a renunciar ao trono e o enviaram para a ilha de Elba, sem, no entanto, privá-lo do título de imperador. Quanto a Napoleão, após derramar lágrimas diante da velha guarda, abdicou do trono e partiu para o exílio. Então, estadistas e diplomatas astutos, sobretudo Talleyrand, que conseguira sentar-se na famosa cadeira antes de qualquer outra pessoa e por isso alargava as fronteiras da França. Discursaram em Viena e, graças a esta fala, tornaram os povos felizes ou infelizes. Subitamente, os diplomatas e monarcas quase se engalfiaram. Estavam a ponto de ordenar que suas tropas voltassem a se matar. Mas nesse ponto, Napoleão chegou à França com um batalhão e os franceses que o odiavam imediatamente se submeteram a ele. Isso, porém, aborreceu demais os monarcas aliados e eles declararam guerra à França, declararam guerra à França. Ele se consumiu lentamente num rochedo e legou seus grandes feitos à posteridade. Quanto à Europa, ali ocorreu uma reação e todos os príncipes começaram novamente a tratar mal os seus povos, né? Então, dando continuidade aqui, né, a outra citação do próprio Tolstói, ele diz assim, né? Poder é a relação de dada pessoa com outros indivíduos, segundo a qual aquela, quanto mais opiniões, hipóteses e justificações da ação conjunta se realiza, formula tanto menos nestas que se participa. Basicamente, o que o Tolstói está dizendo assim é o seguinte, né? Não existe a livre escolha, inclusive a partir da perspectiva da própria guerra, diante do fato histórico da descrição da guerra. Lá em Guerra e Paz, ele demonstra isso através até da descrição das próprias personagens ali naquele determinado contexto. Por isso que Guerra e Paz, por muitas vezes, é um livro, digamos assim, multifacetado, né? Às vezes tem áreas novelescas no sentido comum, né? De uma, de uma, de um aspecto novelesco, até por muitas vezes aristocrata, né? Mas há reflexões ali muito profundas, uma delas é referente a essa perspectiva do aspecto histórico, né? Da crítica que Tolstói tinha esse aspecto histórico naquele determinado contexto, que também se faz ali como é, remontagem de uma crítica, de uma possibilidade, né, no qual o Tolstói verificaria num certo preconceito histórico, uma preconcepção histórica diante dos historiadores da sua época, que em certo sentido podemos compreender, talvez, fazer uma analogia aqui com a crítica de uma essencialidade subjetiva histórica, de uma subjetivação da história a partir do próprio procedimento predominante da história dentro de um determinado contexto, de como estamos acostumados até hoje, né? A história sempre é contada por uma perspectiva epistemológica subjetivada. Isso já aparece, de certa forma, de Tolstói, e uma proposta que ele tenta dar é a partir da perspectiva infinitesimal da história, né? Se isso se sustenta, aí eu já não sei, pelo menos é a proposta que o Tolstói tenta solucionar, né? Digamos assim, tenta colocar como se essa proposta da perspectiva histórica infinitesimal, né, pudesse dar cabo, né, de uma história não subjetivada, mas uma história circunscrita na objetividade, pelo menos é assim que eu interpreto até então, né? Então, seguindo aqui a citação do próprio Tolstói, o movimento dos povos não é determinado pelo poder nem pela atividade intelectual, nem mesmo pela união daquele e desta, mas pela ação de todas as pessoas participantes no acontecimento, sempre de tal modo associadas, que as que mais diretamente no mesmo intervêm, menos responsabilidade compete, e vice-versa. Sobre o aspecto moral, o poder é causa do acontecimento. Sobre o físico, são aqueles que se submetem ao poder, como, porém, a atividade moral é inconcebível sem a física. A causa do evento não reside na primeira nem na segunda, mas somente na conjunção de uma e outra. E assim, segundo o artigo, Tolstói, é, de acordo com Tolstói, o conceito de causa torna-se inaplicável ao fenômeno que analisamos. Se, por exemplo, eclode uma guerra, não podemos precisar por qual motivo isso ocorreu, sabemos apenas que, para a execução deste ou daquele efeito, as pessoas se coligam em certa conjunção e todas participam, e dizemos ser assim a natureza dos homens, acreditando ser isso uma lei, ou seja, um conjunto de forças, traduzindo aqui, né, que faz com que desemboque em um determinado acontecimento, pressupondo aqui a guerra, mas não existe uma causa, né, uma relação causal, né, que só aparece também, a gente teve a oportunidade de verificar isso, lá em certo sentido, pode ser um pouco diferente do Tolstói, né, porque ele vai caminhar para essa perspectiva do diagnóstico histórico através da perspectiva infinitesimal, que a gente já vai ver o que é, basicamente, né, com a relação da crítica que o próprio Nietzsche faz de genealogia da moral, e mais uma vez aparece Nietzsche aqui na questão, né,
dessa subjetivação dos processos históricos ou da relação causa e efeito, né? Que vai desembocar posteriormente na ideia de responsabilidade, né? Na ideia da relação credor-devedor, mas não entremos em Nietzsche aqui, apenas para utilizar como exemplo, né? Então, não obstante, o objeto da história é o homem, e este afirma altivamente: sou livre, tem a ver com Nietzsche, sim, né? E, portanto, não estou sujeito a leis. Ou não seria essa noção, essa pressuposição de liberdade uma própria lei, né? Paradoxal, né? Precisamente aqui deparamos-nos com o problema do livre-arbítrio e da necessidade crítica de Nietzsche, inevitavelmente, terminando remetendo a ele. Em linhas gerais, Tolstói demonstra que o fato da consciência da liberdade é uma forma de conhecimento distinta e independente da razão, que proporciona ao homem o pueril engano de que age tão somente pelo seu querer. Isso é muito interessante, muito interessante. Esquecendo-se de que, em todos os casos em que há uma representação da liberdade ou da necessidade humanas, nunca é possível encontrar apenas uma dessas categorias agindo, mas a relação inversamente proporcional de uma com a outra. Isso aí tem a ver com a perspectiva histórica infinitesimal que Tolstói tenta postular, né? Isto é, a proporção de cada um aumenta ou diminui conforme o modo sob o qual o auto humano é considerado. Enfim, algumas considerações aqui, né? É, ele vai enumerar algumas perspectivas que o Tolstói coloca aqui acerca dessa questão. A relação do indivíduo, autor do ato, com o mundo exterior, que é o conceito mais ou menos claro do lugar definido de cada indivíduo que ocupa com relação a tudo com ele simultaneamente existe. A relação do indivíduo com o tempo, ou seja, a ideia mais ou menos clara do lugar e da ação humana ocupando o tempo. 3. A relação do indivíduo com as causas que o ato deram origem, isto é, a nossa maior ou menor possibilidade de aprender a série interminável de causas que constitui a exigência inevitável da razão na qual o fenômeno é inteligível. E, por isso, todo ato humano deve ter o seu lugar definido como efeito de atos procedentes de causas ulteriores. Para Tolstói, se a história fosse constituída de atos humanos inteiramente livres, este seria um amontoado desconexo e fortuito de volições, isto é, atos nos quais há expressões de vontades e isso impediria, então, qualquer possibilidade de verificação de leis na história. Sob esse entendimento, o escritor russo propõe que se diminua o fator da liberdade e as proporções infinitamente pequenas e com suas ações para que, além da busca de causas, a ciência histórica se ocupe infinitesimais, isto é, de propriedades comuns da história, das tendências homogêneas do homem. Isso é interessantíssimo, tá? Leon Tolstói acredita que o movimento histórico é promovido pela integração dessas unidades, definida pela análise de cada ato como sendo a participação de todas as pessoas, no qual o livre-arbítrio deve ser visto como uma espécie de liberdade a posteriori, né? Quer dizer, uma liberdade que sutilmente se submete ao caráter contingencial da vida humana. Com o intuito de ampliar essa perspectiva, né? Enfim, tem uma perspectiva aqui do próprio artigo, eu acho que isso aqui é interessante a gente tentar contextualizar isso, né? O que é que Tolstói pressupõe com esse cálculo, essa noção de unidade infinitesimal, né? Tolstói vai postular que existe uma tendência, digamos assim, na história, né? Na história humana, de um modo geral, de caminhar para determinados intuitos que estão para além da perspectiva, digamos assim, da liberdade, da ação da liberdade, da escolha, do consequencialismo, da ação-reação, né? Que essa questão da unidade infinitesimal poderia ser a sugestão, né, que ele tenta dar à perspectivação aos atos humanos de forma comum, né? Que estaria para além dessa subjetividade da história, desse assujeitamento da história a determinadas perspectivas essencialistas nesse sentido, né, subjetivado de alguém que conta uma história, que afirma uma causa que desemboca em um determinado acontecimento histórico, né? Então entendemos um pouco aqui o que é que Tolstói entende dessa relação, né? É, Tolstói afirma assim: a relação entre liberdade e a necessidade diminui ou aumenta segundo o ponto de vista que nos colocamos para examinar o ato. Contudo, essa relação conserva-se sempre inversamente proporcional. O homem que se está afogando, que se agarra a outro e arrasta consigo, a mãe faminta, esgotada pelo aleitamento do filho, que rouba a comida, ou o homem habituado à disciplina, que por uma ordem mata um homem indefeso, parecem menos culpados, isto é, menos livres e mais submetidos à lei da necessidade, né? Isso tem a ver com a questão da unidade infinitesimal, né? Só para deixar claro isso. Aos olhos do que conhecia as condições em que eles se achavam e mais livres para quem não sabia que aquele homem se afogava, que a mulher tinha fome e que os soldados receberam a ordem.
Tolstói prossegue. Mas mesmo se imaginarmos um homem inteiramente subtraído a todas as influências, considerando somente seu ato instantâneo no presente, e supondo que nenhuma causa o tenha provocado, admitimos um resto infinitesimal de necessidade igual a zero, e nem assim chegaremos à noção de liberdade absoluta do homem. Pois um ser impermeável à influência do mundo exterior, encontrando-se fora do tempo e sendo independente de causas, já não é mais um homem. Exatamente, da mesma forma, nunca podemos imaginar um ato humano que se realize sem a intervenção da liberdade e que só esteja sujeito à lei da necessidade. Por essa razão é que representar-se um ato humano submetido unicamente à lei da necessidade, sem o menor resíduo de liberdade, é tão impossível quanto representá-lo inteiramente livre. Assim, para imaginarmos um ato humano submetido unicamente à lei da necessidade, sem liberdade, devemos admitir que conhecemos um número infinito e a sequência infinita das causas. Para imaginarmos o homem absolutamente livre, não sujeito à lei da necessidade, devemos imaginá-lo só fora do espaço, fora do tempo e fora da dependência das causas. Ou seja, o que Tolstói postula aqui, né? Ele postula aqui, tanto quanto a questão da necessidade, tanto quanto a questão de uma dimensão, né, aceitável da perspectiva, digamos assim, dessa noção de liberdade, relacionando com as noções causais e infinitesimais que podem se circunscrever a partir da medida desses cálculos infinitesimais, podem sujeitar essa perspectiva de liberdade do homem. Ele ainda assim possui uma dimensão de escolha, mas essa escolha, ela não necessariamente vai desembocar em uma consequência esperada por esse homem. Ele retrata isso muito bem nas perspectivas de ordens, né? Que existem ali dos chefes de Estado que aparecem, né, em Guerra e Paz, né, que erigem uma determinada ordem para um determinado comando, né, e aquela ordem é repassada e por muitas vezes não se sabe nem o que está acontecendo no contexto da guerra, mas aquilo desemboca em uma causa tal que não era nem esperada, né, mas que de certa forma atribui-se àquele ato inicial do comandante em chefe de um determinado exército a responsabilidade por conta de uma ordem que foi transfigurada em vários âmbitos, que passou por várias questões e que desembocou numa consequência tal que nem o comandante-chefe esperava, mas que, de certa forma, atribui-se ao comandante-chefe a responsabilidade dentro do contexto da guerra, que representa o contexto da vida, na minha interpretação aqui, né, como uma causa de uma determinada ordem que foi circunscrita, que houve uma causa em si dessa ordem, mas que não foi necessariamente a causa da ordem abstrata esperada daquele determinado contexto, né? Ou seja, existe uma dimensão da liberdade, mas existe o aspecto contingente que poderia ser verificado através dessa noção de liberdade e os aspectos infinitesimais. Esse aspecto infinitesimal, de certa forma, Tolstói alia isso a uma determinada perspectiva que está presente na crítica do movimento contida lá em Zenão, né, da tartaruga, do cálculo infinitesimal, que se representa justamente com a impossibilidade, inclusive, do movimento, né? Lembremos dessa questão. É uma analogia que o Tolstói faz, né, dessa própria perspectiva, tentando trazer essa noção para uma análise histórica diante de que, digamos aqui, entendamos ou podemos entender essa contingência com uma impossibilidade, fazendo uma analogia aqui, né, da perspectiva de Zendão em relação à crítica que o Tolstói faz, da história ter um objetivo especificamente, digamos assim, metodológico que vai dar conta, né, do todo histórico através de uma essencialização da subjetivação das perspectivas históricas. Em certo sentido, vai de encontro à própria crítica que o Nietzsche faz, mas em certo sentido ele também considera uma certa dimensão de liberdade, né? E nesse sentido, eu não sei se o Nietzsche caminharia nesse sentido, apesar de o Nietzsche admitir uma certa, digamos assim, uma certa compreensão de crítica da cultura, né, para uma dimensão de uma perspectiva mais de uma liberdade erigida a partir dessa perspectiva da cultura. Mas é interessante essa crítica que o Tolstói faz, né, a partir do método histórico, compreendendo que é necessário haver uma correlação entre essa questão da perspectiva da unidade infinitesimal, né, que vai considerar, inclusive, as suas próprias impossibilidades de dar conta do contexto histórico, né, e a perspectiva da contingência de uma certa liberdade subjetiva que não pode ser totalizada também diante desse âmbito, mas que
os intuitos históricos de sua época terminavam por se debruçar nessa totalização, né, de uma determinada narrativa histórica que era centrada numa figura específica que contava essa história, ou que construía essa epistemologia histórica a partir de um determinado ponto fixo como causal. Né? Então, o vídeo de hoje foi mais ou menos por aí, né? Se curtiu, deixa o like, compartilha, nosso apoio, nosso Pix segue na nossa descrição, né? E posteriormente a gente volta com mais vídeos aqui no nosso canal Gap Filosófico. Muito obrigado e até o próximo vídeo.